Senhores conselheiros, vamos dar prosseguimento à nossa sessão, que foi dada uma pausa, a 12ª sessão. Nós vamos julgar o último processo hoje, que é o processo 2156 de 2013, auto-infração 2013-07-934. Esse processo tem como recorrente a célula de julgamento, de primeira instância, recorrido Farma Fórmula Limitada. Esse auto foi julgado improcedente e a assessoria processual tributária se manifesta pela improcedência da acusação. Com a palavra, a conselheira relatora, doutora Franci Leite. Boa tarde a todos, quase boa noite. Tentarei ser bem breve. Esse auto de infração, né, no relato da infração, visa omissão de receita identificada através de levantamento financeiro, fiscal, contábil, referente a mercadorias isentas, não tributadas ou sujeitas à substituição tributária. Foi através de levantamento financeiro, a DESC, né, constatamos omissão de receita sujeita à substituição tributária no valor, no montante total de R$ 731.354,68, conforme informação complementar. Na informação complementar, o fiscal, né, ele fala que preencheu a planilha de fiscalização do ICMS com a atualização do método da análise econômico-financeira do período de janeiro a dezembro de 2008, onde constatou omissão de receita de mercadoria sujeita a ST, decorrente do déficit financeiro obtido do confronto entre o saldo das disponibilidades no início do período fiscalizado, acrescido os ingressos de numerários e deduzidos o desembolso e o saldo final das disponibilidades, identificada através do método da demonstração das entradas e saídas de caixa, que é a demonstração DESC, conforme a planilha anexada aos autos, a página de 7 a 14. Então, dessa forma, a infração consta no inciso 4 do parágrafo 8º do artigo 92 da Lei 12.670/96, e a penalidade apontada foi a de 126 da Lei 12.670/96. Após o contribuinte entra com a defesa, né, nas folhas 40 a 54, alegando que o valor levantado na planilha de despesa utilizada pelo auditor representa o valor total pago pela empresa, matriz e filiais, uma vez que os pagamentos são feitos centralizados na matriz. Porém, com a ação fiscal relativa apenas à matriz, levou-se em consideração apenas o valor da matriz, né, conforme planilha a relação de pagamento do Simples. É uma empresa, vale ressaltar que é uma empresa do Simples Nacional, né? Ele diz que todas as compras e pagamentos são centralizados na matriz, portanto, a compra de insumos para a elaboração das fórmulas que são vendidas pelas filiais é feita pela matriz. Durante o ano de 2008, a matriz transferiu para as filiais todo o valor relativo aos insumos, conforme planilha em anexo, né, ele anexou, que é o resumo de transferência de mercadoria extraído do livro de apuração do ICMS. Que esta informação não foi considerada pelo auditor, desta forma, a matriz efetuou a compra e, consequentemente, o pagamento destes fornecedores. Porém, a receita foi gerada nas filiais, devido às transferências de insumos efetuadas pela matriz, levado em conta que as compras são centralizadas, considerando que os recursos usados para o pagamento dos fornecedores devem ser considerados como oriundos das filiais. E ele fala também que deve ser incluído no fluxo de caixa da matriz como entrada de recurso, já que as filiais não possuem conta corrente. E aí foi considerado, né, encaminhou-se a célula de perícia, né, e aí a conclusão da perícia
vou aqui destacar que o laudo consistiu em fazer o levantamento financeiro da DESC, levando em consideração os pontos alegados pela defesa, né, que era o levantamento das movimentações de compras de insumos, né, e transferência para as filiais, na mesma proporção que as receitas das filiais foram transferidas para a matriz. Então, a perícia chegou à conclusão, né, da DESC, que é a demonstração das entradas e saídas de caixa, considerando o campo de recebimento, as saídas em transferência da matriz para as filiais, e aí chegou um novo valor que foi apresentado na inicial. Então, quando foi feito esse confronto pela perícia, se chegou à conclusão de que não existia um déficit, existia um superávit, né, levando em consideração todas as proporções. E aí o julgamento de primeira instância acatou esse laudo da perícia e julgou improcedente. Mesmo feito foi o parecer, também acatou aí a perícia e julgou o processo improcedente. E este é o relato bem sucinto. Obrigado, doutora Francileide. Doutor Rafael. Presidente, renovando os cumprimentos a todos. De fato, presidente, a acusação seria de omissão, né, omissão de receitas, e ao final do procedimento, se concluiu no sentido diverso, de que a acusação realmente não procedia, e a empresa, é importante salientar que a todo momento discorreu em sua defesa de modo bem pontual e específico, que era no sentido, exatamente no sentido em que foi o direcionamento que foi dado pelo julgador singular, que foi no sentido de realizar uma perícia considerando todos os aspectos contábeis que foram levantados pela empresa e desse modo, fazendo uma análise específica, né, da contabilidade específica da empresa na sua relação com as filiais, nesse trânsito que ela fazia entre as filiais, do trânsito de mercadorias, das aquisições, dos insumos, se verificou, né, fazendo o transporte dessa metodologia para a questão contábil, para o sistema contábil da empresa, e isso ficou claro que a empresa, de fato, não incorreu em nenhum tipo de omissão. Então, presidente, com base no laudo pericial, eu vou opinar no sentido de que a decisão de primeira instância seja confirmada. Com a palavra a doutora Francileide, em seguida está facultado. Só complementar que o fiscal não levou em consideração que a empresa era do regime de tributação pelo Simples Nacional, né, que o Simples Nacional diz que o livro caixa, né, o livro analítico, ele não é individualizado, né, ele é todo concentrado lá na matriz, né, aí eu acho que por isso que houve esse equívoco, né, na autuação, só isso mesmo. Alguém quer debater? Senhor presidente, eu só acho que o método não está o mais correto, né? Porque o que foi somado ao faturamento da matriz não foi as receitas auferidas pelas filiais, foi o valor transferido em mercadoria da matriz para as filiais, o que não significa que a receita das filiais foi desse valor, pode ter sido menor, pode ter sido maior. A tendência é até que tenha sido maior, porque você transfere pelo valor do estoque e normalmente vende com alguma margem de lucro. Mas também pode ter acontecido das vendas não terem se concretizado, terem ficado em estoque. Então, me parece que esse procedimento de somar as receitas auferidas pela empresa com o valor transferido de mercadorias não está correto. A DESC é entrada e saída de caixa. Deveria ser feita a perícia com os valores
que foram auferidos, e deve estar lá no livro do caixa, os valores que foram auferidos pelas filiais, e não pelo valor que ela recebeu de mercadoria da filial. Esse procedimento não está correto, senhor presidente. Ok, doutor Michel, a Ivete pediu a palavra. Não, só para lembrar que diferente do, assim, que o Michel disse, realmente faz bastante sentido, mas só para lembrar que se a empresa era do Simples, teria que ter tido um procedimento de fiscalização voltado para apurar as receitas em conjunto, no Cefisc, usando os procedimentos que são próprios desse regime. Mesmo que no mérito, mesmo que, vamos dizer, o conselheiro Michel, né, levantou esse ponto, que é uma coisa que tem que ser vista, né, que aí não podemos julgar no mérito, assim, com a certeza de que não existia essa diferença, mas, de qualquer forma, ele iria, na meu ver, esbarrar na nulidade, porque não observou, apesar de eu não ter verificado essa situação, que era, assim, no portal do Simples, né, mas pelas informações, a empresa era do Simples, e aí não poderia ter sido feito dessa forma, da forma como foi feito o auto, né? Sem fazer as receitas. Só um adendo, conselheiro Ivete. Em 2013 ainda não tinha o Cefisc, né? 2013 ainda não. Não, aí. O Cefisc é de 2015, salvo engano. Mas teria que ser feito apurando as alíquotas do Simples, né? Não na nossa alíquota do Simples e a multa do Simples, tudo voltada para. Mas aí a receita, o que ele declara, o que o contribuinte do Simples declara na DASN, na PGDAS, não é o faturamento de todas as empresas? Separado. O que caixa não é o faturamento de todas as empresas? Pois é, então, assim, em tese, se você está fiscalizando uma empresa e pega o livro diário dela, você está pegando todas as receitas, não? Só o conselheiro Michel, o fiscal, ele pegou somente a receita da matriz. Lá no PGDAUS a gente separa as filiais e tudo, mas como ele estava fiscalizando só a matriz, ele pegou a receita só da matriz. Ele pegou não a receita levou em conta da DIEF, não foi da PGDAS, não? Mas aí ele só pegou a da matriz, ele não pegou a das filiais. Ele entendeu que estava fiscalizando a matriz, então mas aí ela explicou. Realmente, as filiais, elas não tinham receita, elas transferiam os valores para fazer os pagamentos dos fornecedores, porque quem faz tudo é a matriz. Então está muito claro, conselheira Francilete. Ficou muito bom essa sua explanação, porque só, em vez de fazer a perícia nesse método que foi feito, que foi um método pedido pelo julgador, né? A perícia fez o que o julgador solicitou. Mas o fato deveria ter considerado todas as receitas que estão na PGDAS, independente de ser da matriz ou das filiais. E aí fazer a DESC considerando isso, as receitas que estão lá na PGDAS de maneira completa. Eu acho que essa perícia, do jeito que foi feita, ela não é conclusiva, porque ela não foi feita numa metodologia correta. Agora, tem as PGDAS anexadas ao processo? Tem, conselheira Francilete? Eu não vi as PGDAS. Não vi, só vi mesmo o levantamento do lado do fiscal, ele pegou lá a Jeff, inclusive, quer ver, eu vou pegar só aqui, só para eu tirar realmente a dúvida aqui. No arquivo da perícia só tem Jeff aqui, eu estou procurando. Eu acho que ele não pegou da PGDAS, ele talvez tenha pegado da Jeff. Ele nem pegou da PGDAS, ele pegou só da Jeff. Pegou da Jeff, né? Pegou da Jeff. Pelo menos está na informação complementar dele, nas informações complementares, ele coloca lá. Só é na DF. Eu acho que a perícia também, já que os anexos da perícia estão todos de E. A perícia não pegou faturamento, não. A perícia só pegou as transferências de mercadoria e acrescentou o faturamento. Isso não está correto.
Tá, não. O correto era pegar as vendas líquidas de todas as empresas e juntar as vendas. Exato, Vendas exato. líquidas. Aí você teria um faturamento líquido e aí retirava os impostos, as despesas gerais, aí você teria. A pergunta que eu faço aos senhores conselheiros é o seguinte: a metodologia utilizada pelo fiscal poderia ser feita? Não, é nulo, isso é nulidade, isso não é procedência, não, isso é nulidade. Então nós podemos jogar, porque aqui é o reexame necessário, tá certo? Se for votado pelo reexame necessário, nós temos que conhecer do reexame necessário, dar-lhe parcial provimento, é isso? É dar provimento, julgar nulo. Negar modificando a decisão de procedência para nula, é essa para a nulidade do auto de infração. Porque a metodologia usada pelo fiscal não foi a correta. E pela perícia. Então, eu acho que a perícia, né, em consequência, por conta do pedido, né? É por causa do pedido. A perícia faz o que o julgador singular pede. Tá certo? Por isso que é bem interessante o que o doutor Michel traz, e é bom os conselheiros sempre olhar quais são os pedidos. Porque, às vezes, a pessoa manda retirar um valor, quando você vai olhar, não é para ser retirado. Certo? O que o doutor Michel trouxe é muito interessante essa parte aí. Então, dá para se votar já, senhores? Doutora Francileite, como vota em relação ao seu processo, doutora Francileite? É de conhecer, né, o reexame necessário, dar provimento, parcial provimento, né, no caso, para modificar a decisão de primeira instância, para a nulidade da ação fiscal. Aí eu queria só colocar aí... Eu acho que é negar provimento, pessoal, que não volta. Não volta esse processo, se a gente der parcial, vai voltar, não? Não, senhor presidente, isso é uma questão de ordem, eu acho que para alterar uma decisão singular tem que dar provimento. Tem que dar provimento. Não, nem parcial, como a conselheira Francileite, não. Acho que dá para provimento para poder alterar. Se não der, não dá. Então, a decisão tem que ser conhecer do reexame necessário, dando provimento, no sentido de modificar a decisão de improcedência para nulidade da acusação. É isso, doutora Francileite? E eu queria só deixar registrado por Não conta... negar provimento por outro fundamento, não. Como? Inclusive, já fizemos isso aqui, negar provimento por outro fundamento. Eu acho que quando a gente dá provimento, tem que voltar. Eu sempre entendo assim, pessoal. Eu posso até estar errado. Quando eu dou provimento ao reexame necessário, eu estou mandando voltar uma decisão. Certo? Não necessariamente. Porque a decisão aqui é de procedência. Uma coisa é modificar, outra coisa é voltar. Eu acho que está correto. Mas, se a maioria entende que é desse jeito, vamos... Eu acho que a gente já voltou, inclusive, pode ter sido na semana passada, negou o provimento a um reexame, mas por outro fundamento. Só mudou-se o fundamento. Né? E eu também não voto, senhor presidente, porque aqui tem uma decisão de mérito. A improcedência de mérito. Então, se a gente transformar para nulidade, não vai voltar. No mérito já foi julgado. Ok. Então, Isso é questão só semântica, pessoal. A decisão parece que a maioria está com... A maioria ou a unanimidade entende que é nulo, pelo que eu entendi aqui. Só é semântica se a gente coloca isso como conhecer do reexame necessário, dar-lhe provimento ou negar-lhe provimento. Então, a decisão parece que não tem muito sentido, não. Eu sempre me preocupo em dar provimento a um recurso de improcedência, tá certo? De um julgamento singular, e esse recurso não voltar. Certo? Esse recurso não voltar. Eu acho muito mais lógico eu negar provimento, certo? Mas entendendo de outra maneira, certo?
Presidente, quando você nega provimento, você mantém algo que existia. Se você está negando provimento, você está dizendo, olha, eu mantenho aquilo que existia antes. Quando você dá provimento, aí os efeitos do provimento que você está dando é que você informa na decisão. Eu dou provimento com o seguinte objetivo. Isso tudo, para declarar a nulidade. Veja que, nesse caso, a decisão, em tese, favorece a Fazenda. Porque, se não tiver decaído, ele pode lançar novamente. Então, não, nesse caso não, doutor. Não, eu sei. É nulidade vício material, mas tudo bem, isso é questão de discussão. Mas vamos para frente, vamos dar provimento. Vamos para frente, gente. A maioria dos conselheiros assim entende, tá certo? A conselheira relatora votou conhecer do reexame necessário, dar provimento para modificar a decisão de improcedência para nulidade do auto-infração. Nulidade por quê? Só complemente, né? Entendeu a conselheira relatora que houve erro na metodologia. Isso. O fiscal pegou os dados de F exclusivamente da matriz. Ok? Foi isso que eu entendi do que a conselheira relatora trouxe. E aí eu pergunto aos demais conselheiros e vamos lá. Doutor Ivete, como vota? Voto com a conselheira relatora. Doutor Michel. Com a relatora. Doutora Dalcília. Com a relatora. Doutor Fernando Falcão. Com a relatora, presidente. Doutor Fred. Com a relatora, presidente. Não, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do reexame necessário, dar provimento no sentido de modificar a decisão de improcedência para nulidade da autuação. Entendeu, os senhores conselheiros, que a metodologia utilizada pelo fiscal não é apropriada para encontrar a omissão de receita quando tem matriz e filiais. Não se pode levar em conta somente as receitas da matriz. Só acrescente, assim, que é a empresa do Simples, né? Se não fosse do Simples, aí podia ser. Acrescentamos ainda, por sugestão dos conselheiros, que se trata de empresa do Simples Nacional, no período da autuação. Olha aí, Fernando, foi simples, viu? Dessa vez. A Procuradoria a Procuradoria se manifesta como aí, doutor? Mantém o parecer, presidente. Mantém o parecer. De acordo com o parecer, mantendo a improcedência da acusação. Pronto, nós encerramos o nosso último processo de hoje. Espero que os de amanhã não sejam tão acalorosos como o de hoje. E eu sempre lembro os conselheiros, o debate é muito interessante, mas a gente muitas vezes está escutando os outros conselheiros, e às vezes nós estamos satisfeitos com o que o outro diz, não precisa a gente estar refazendo o que o outro falou. Às vezes simplesmente eu ia falar, mas acompanho o fulano, certo? Porque aí os nossos debates vão para coisas que valem a pena a gente estar debatendo. Obrigado, até amanhã e boa noite a todos. Estou por encerrada a sessão. Boa noite, presidente. Boa noite. Valeu, presidente. Obrigado.